Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. Isso aí, a turma chegando. Vamos ver. Prazer, a galera chegando. Ah! Estamos na área. Tudo bem, meu amigo? Tudo na paz. Ah, que ótimo! Bacana! Que bom! Que bom! É? Então acho que vou apresentar o nosso canal aqui, né? O meu canal. Ah, primeira Boa vez noite a que eu tô todos. aí. Né? Boa noite a todos. Primeira vez que eu tô aí fazendo essas transmissões, as lives, né? Aqui Dirigindo no a nave. canal. No canal Claudinei Fármaco e Saúde. Né? Sejam bem-vindos a todos. É um canal aberto para discussão, né, dos farmacêuticos relacionado à saúde, né, onde a gente pode e vai abordar todos os aspectos da farmácia. Né? Farmácia hospitalar, drogaria, legislação. Então vai ser um ambiente aí de muito aprendizado com os colegas. Né? Eu sou Claudinei, né, me apresentar aqui para quem estiver de fora. Tá? Meu nome é Claudinei Santana, sou farmacêutico, bioquímico, atuei há muitos anos, durante muito tempo na área hospitalar, na drogaria também, então a gente acabou tendo uma bagagem aí, né? E uma formação na área hospitalar com especializações, na área de educação, na área da oncologia, enfim. Tudo isso aí dá uma bagagem para a gente poder discutir e discutir hoje com um colega, um camarada, um parceiro, né? Muito bacana, meu amigo Hugo Martinez, né? Eu. Convidado aí dessa live. Fica à vontade, Hugo, para se apresentar. Você tem 20 minutos aí para falar do seu currículo. Não, eu preciso de um só. Bem, boa noite a todos, né? Então, assim, somente contemplando o que o Claudinei estava falando, nós estamos hoje no canal dele, que é um canal para farmacêuticos, mas o objetivo nosso é criar uma reunião de 15 em 15 dias, às terças-feiras, às 8h30, que a gente chama de Exatamente. multi-meeting, né? Que, inclusive, mais tarde a gente vai deixar o endereço disponível para vocês, mas todos esses vídeos eles vão ser disponibilizados no canal no YouTube, né? Então, de todas as futuras reuniões que a gente for fazer, lembrando que, assim, não vamos nos limitar só eu e ao Claudinei. Nós conversamos, inclusive, de trazermos outros profissionais para cá, então farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, assistentes sociais, tudo que Sociais. contém a farmacologia clínica, essa coisa da equipe multidisciplinar, né? Então toda a equipe estará presente aqui, né, conforme a gente for chamando. Então, me apresentando, sou Hugo Martins, eu sou enfermeiro, né? As Exato. minhas formações são formações bem atípicas, sou formado há 20 anos, mas me especializei em nutrição clínica e farmacologia clínica. Eu tenho um MBA em gestão de projetos e processos organizacionais, tenho licenciatura em saúde e já passei aí, nesses 20 anos, uma série de hospitais, entre eles públicos e privados, e eu e o Claudinei somos professores, né, no mesmo centro de formação, Exatamente. e há muito tempo nós conversávamos de, afinal de contas, transformar um multi-meeting numa reunião de farmacologia, uma reunião de farmácia, uma reunião multidisciplinar. E é isso. Um minuto. Ó. Ah, tá bem. Isso mostra a organização do enfermeiro, não é? Opa. E é muito bom tê-lo aqui, não é? Como o Hugo Valeu. comentou, então é um projeto aí que a gente vai ter troca de contato e conhecimento com colegas da área multi, não é? Então, sempre nos acompanha aí, teremos a cada 15 dias, ou aqui comigo, ou lá no Peritos Enfermagem, certo? Perito em Também enfermagem. No singular. Perito Perito. Enfermagem. Perito em enfermagem. Isso, tá? Para a gente poder compartilhar aí muito conhecimento, tá bom? Obrigado, Hugo, por estar aqui hoje. E qual é a temática que a gente vai discutir hoje, num breve
tempo de espaço, né? Nessa 1 horinha. A nossa ideia é falar de antibiótico terapia, né? Na SRAG, ou SRAG, né? São as síndromes respiratórias agudas graves. Exatamente, ou a SARS, se a gente quiser também do inglês, né? Direcionada ao influenza. Né? Então é um tema interessante, onde a proposta nossa aqui é falar um pouco dos antibióticos, falar, enfim, do manejo desse paciente, porque, Hugo, na verdade, nós farmacêuticos conhecemos muito do medicamento até a hora que dispensamos. Né? Até a hora que a gente entrega para vocês, a gente entende. Da porta para frente, a enfermagem nos ajuda muito e hoje espero que você nos ajude a compreender melhor alguns aspectos do uso desses medicamentos. Né? Mas então, eu acho que esse tempo, inclusive, já até se foi, né? Assim, alguns lugares são assim, como você está falando, mas hoje o farmacêutico está na beira-leito, ali junto com a gente, na visita multidisciplinar. Então, ele está lá conferindo prescrição, ele está ali conversando com o médico, com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, com o técnico de enfermagem também, entendeu? Então, cada vez mais o farmacêutico ele se aproxima da beira-leito. Exatamente. E eu acho que a gente fazendo essas trocas, nós vamos conseguir capacitar os nossos colegas farmacêuticos, né? Com a troca de experiência para eles atuarem melhor. Né? Sim. E a nossa discussão, para embasar a nossa fala, né? Nós sabemos que, Hugo, nos últimos 10, 15 anos, as doenças respiratórias mudaram muito. Né? Deram um olhar novo, essas doenças respiratórias, a medicina deu uma ênfase maior para essas doenças respiratórias, virais principalmente. Né? Lá com H1N1 em 2009, depois com a SARS, depois com a MERS e agora com o Covid. Todos são vírus que acometem a respiração desses nossos pacientes. Né? Uhum. E é interessante que essa infecção por esses vírus, a manifestação principal é uma síndrome gripal. Né? Porque a ideia é a gente chegar até a UTI, que é onde vão ser usados esses antibióticos. Então a gente pensa que essa infecção respiratória, ela se manifesta como uma síndrome gripal no início. Uma febre alta, né? Uma tosse, né? Um mal-estar, uma mialgia. Parte dos pacientes se salvam, né? Melhoram, né? Não apresentam nenhuma condição mais aguda, porém, parte dos nossos pacientes, né, podem evoluir para essa síndrome respiratória aguda grave, né, junto, porque ela é manifesta, a gente tem que entender, por hipoxemia, dificuldade respiratória, desconforto respiratório e a dispneia. Né? E aí dentro dessa condição, existem aí níveis. Né? Existe uma síndrome respiratória aguda grave mais leve, moderada, grave. Enfim, nós estamos em quatro categorias. Pode falar. Né? São classificados em 4 categorias, né? Então, é o paciente de categoria A, né, que geralmente é ambulatorial, né, como você mesmo falou, geralmente vai ser uma síndrome gripal, né, que ele vai tomar um antitérmico, um analgésico, vai ficar em casa, certo? Tendo febre e dores, como você falou. Em alguns casos ele vai ter tosse, ele vai ter dor de garganta, ele já entra na classe 2, né, o grupo B, em que ele tem esse desconforto, mas ele ainda não necessita de internação. E aí, como você mesmo citou, ele vai evoluir, por exemplo, para o grupo C, que já começa a ter impactos na parte respiratória. Ele necessita de internação, mas ele ainda não é um paciente grave, né? E o D, né, que é justamente o paciente que ele precisa do aporte da terapia intensiva. Isso aí. E esse paciente nessa classificação, quando ele chega no hospital, né, e aí agora é a discussão de receber esse paciente, ele precisa ter um cuidado especial pela contaminação viral? Como é que vocês lidam com esse paciente? Então, hoje a gente tem a questão do cenário que a gente vive, né? Porque, assim, fazendo uma menção em relação às questões gripais, eu vivi claramente a questão do H1N1 em 2009. Né? Nossa, que legal!
Eu estava no hospital público na época, né? Então a gente estava vendo isso que era novo, mas assim, lembrando que nós tivemos grandes pandemias gripais, né? Nós tivemos a gripe espanhola, nós tivemos a gripe de Hong Kong, certo, na década de 60, aí para depois chegar nessa questão da gripe suína, que é o H1N1. Eu me recordo que, assim, até aquele momento, até aquela época, boa parte das síndromes gripais, a triagem feita, por exemplo, num pronto-socorro, era uma triagem tranquila, né? Não necessitava, por exemplo, de maiores manobras de isolamento, né? Aí, quando começou o H1N1, já era necessário, por exemplo, o uso da máscara, mas era utilizada a máscara comum, porque até então, o próprio protocolo ele fala que é um isolamento de gotículas, até então, na questão do H1N1. Legal. Hoje que a gente tem essa questão do Covid, né? O Covid, a história já é outra, né? A gente realmente agora está com isolamento de contato. No H1N1, ficou um tempo nessa questão do isolamento de contato, se somava a gotícula, né? Mas assim, na triagem do pronto-socorro não era isso, mas por exemplo, quando o paciente desenvolvia essa síndrome de angústia respiratória grave, quando ele ia para a UTI, porque essa é a minha zona de expertise, né, paciente crítico, quando ele ia para a UTI, lá, sim, a gente já colocava o isolamento de contato. Hoje, por exemplo, os pronto-socorros, né, os pronto-atendimentos, já tem um protocolo já de detecção, né, por isso, quando a gente fala em protocolo, é bom todos os profissionais terem acesso e se apoderarem do conteúdo do protocolo. Hoje, você tem o isolamento de contatos, o isolamento de aerosóis, então por isso da questão das máscaras. Aí fica aquela questão, né, que a maior parte da população, por exemplo, até o próprio leigo vai perguntar, então se é uma questão de isolamento de aerosóis, então aquela máscara comum, ela não ajuda? Ela ajuda, a máscara comum ela ajuda, porque afinal de contas você não consegue, por exemplo, respirar e atingir uma certa distância. Então, somado ao distanciamento, você consegue diminuir muito a transmissibilidade. Mas dentro do hospital, que é um ambiente crítico, e assim, você não está em local aberto, o uso de máscara para aerosol ela é extremamente importante. Então, o que mudou basicamente foi isso. Agora, a questão é justamente essa que você entrou, questão de sinais vitais. Né? Então, por exemplo, ele chegou, ele tem apenas febre, dor no corpo, certo? E não está tendo impacto respiratório, ele vai ter um antitérmico e um analgésico. Ele vai para casa, né? Agora... ambulatório. Então, passa pelo ambulatório e vai embora. Exatamente. Aí, pensamos, do ambulatório, nós temos o ambulatório, nós temos o AMA, nós temos a UBS, certo? Ele vai ser atendido pelo primário, né? E o secundário, quando você tem desconforto respiratório, mas esse desconforto respiratório, ele não gera impacto hemodinâmico, certo? Por exemplo, saturações menores que 95%, por exemplo. Ele também vai fazer o resguardo dele em casa, né? Então ele vai fazer a recuperação dele em casa. Agora, quando ele já chega para a gente, num pronto-socorro, um AMA, uma UPA, o que seja, ele já está saturando menos que 95, certo? Ele está acima de 90, certo? Apesar que ainda é um tanto quanto preocupante, mas assim, ele tem um cansaço importante aos esforços, aí vai para todo aquele padrão ouro de atendimento. Então, por exemplo, o médico vai pedir uma radiografia, se tiver lá um infiltrado que vai sugerir que ele vai precisar ser internado, ele vai ser internado. E aí ele vai ser medicado conforme o protocolo. Agora, vai ser medicado e ele vai receber oxigenoterapia. Essa oxigenoterapia, geralmente ela fica em torno de 2 litros por minuto. Eles falam até 3, mas na prática são 2 litros por minuto. Agora, quando percebe-se que ele está precisando de muito mais do que isso,
certo? E ele continua com desconforto respiratório. E aí sim, ele começa a apresentar sinais de choque, né? Neste caso aqui, um choque séptico, a gente sabe claramente que é de uma origem respiratória, porque ele vai ter queda da pressão arterial, ele vai ter aumento da frequência cardíaca, ou até mesmo diminuição, se o caso estiver bem mais grave. Ele vai ter uma saturação praticamente em torno de 90%, 92%, eu estou falando isso com 4 litros de oxigênio, até mais. Né, Caramba! É uma pessoa que ele vai precisar de aporte da terapia intensiva, né? E aí é que entra essa nossa questão da nossa reunião de hoje, né? Então, e aí, como é que fica essa questão dos cuidados? E esse protocolo? É, isso aí. E a gente vê, o que a gente estuda, enfim, os protocolos, boa parte desses pacientes, Hugo, que vão chegar nesse quadro mais grave, eles terão uma infecção bacteriana secundária à infecção viral. Né? Que é o que deixa toda a equipe da UTI e hospitalar preocupada. Né? Porque cabelo em pé. Porque a partir daí o cenário muda. Né? Nós teremos um paciente com um quadro infeccioso, já descompensado, como você falou. Né? E o que a gente observa nos guidelines, que essas infecções bacterianas são muito relacionadas, ou quase totalmente relacionadas a princípio, com a flora bacteriana orofaríngea. Então, de alguma forma, essas bactérias, e aí a gente está falando de Streptococcus, o gênero Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, até mesmo Staphylococcus aureus, a literatura mostra para nós que é gravíssimo Staphylococcus aureus. Esses pacientes, infelizmente, além da alteração respiratória viral, são comprometidos com essa infecção bacteriana. Tá? E aí o cenário muda para pior, tá? E é o que a gente está discutindo também. Tá? A partir de agora eu preciso usar antibióticos. Tá? Nós temos um arsenal de antibiótico terapia interessante, com umas opções muito boas. Tá? Eu fiz uma pesquisa, olhei alguns guidelines, tá? E o que a gente vê a priori, são 3 classes de antibióticos, sempre. 3 classes, e das 3, escolhem 2 e administram nesse paciente lá na UTI. A gente tem cefalosporina de terceira geração, que é a ceftriaxona. Os guidelines dão prioridade para esse fármaco, porque ele não sofre influência da disfunção renal. Então ele não precisa de ajuste. Independente da função renal desse paciente, é um antibiótico que eu não preciso me preocupar. E ele é bacana, é uma opção interessante. 1 grama de 12 em 12. Pensando num paciente de UTI, que se ele tiver com choque séptico, ele vai com toda certeza evoluir para uma insuficiência renal, pelo menos aguda, é uma excelente alternativa. Excelente alternativa. Então, essa é uma classe, quando a gente fala da cefalosporina. Os protocolos também sugerem que esse paciente seja tratado com fluorquinolonas. E aí, quando a gente pensa nas fluorquinolonas, a gente tem moxifloxacina, que aí já é um custo diferenciado, nem todo hospital tem. Também, com uma vez ao dia, um fármaco interessante, 400 miligramas uma vez ao dia, que também não sofre influência da disfunção renal. Eu não preciso fazer ajuste. Olha que bacana. Muito bom. Muito bom. Mas, de novo, a gente que trabalha no hospital público, eu também tive uma passagem no hospital público, hospital privado, já nem sempre é um fármaco disponível. Segunda opção, que a literatura mostra pra gente, é fazer tratamento com levofloxacino, que aí é um fármaco mais conhecido, tal, 500 miligramas, de 500 a 750 miligramas, uma vez ao dia, mas para essa você precisa fazer ajuste de dose na disfunção renal. Então já começa a não ter tantos benefícios. E uma terceira opção, Hugo, que é interessante, é o ciprofloxacino. Algumas instituições já deixam de lado, porque ela sofre ainda mais com a disfunção renal do paciente. Eu preciso fazer ajustes de dose baseado exatamente no clearance renal. Então,
vamos dizer que fica reservado para a última opção. Né? Sim. Uma outra associação que é interessante, que o protocolo sugere, né, é que pode ser usado macrolídeos. Né? E aí o macrolídeo, a gente tem dois, né? Azitromicina, 500 miligramas injetável, que também não necessita de ajuste de dose, olha que bacana, né? Uma vez ao dia, então isso é interessante. Né? E também a gente pode usar claritromicina, 500 miligramas de 12 em 12, mas com ajuste de dose. Tá? Então aí a gente tem algumas opções muito boas. E uma coisa que é interessante é a forma com que esses medicamentos são administrados. Tá? E aí é uma confusão na cabeça dos farmacêuticos que quer entender, né, algumas orientações. Por exemplo, quando a gente pega todos os fármacos fluoroquinolonas, a orientação, infusão contínua. Né? E é aquilo que eu falei para você, né? O farmacêutico dispensa o fármaco, mas aí o que é essa infusão contínua para a gente fica meio nebuloso. Sim. A azitromicina, por exemplo, sugere que seja feita em bolos de 2 a 4 minutos. Né? E a gente, do outro lado, o farmacêutico, fica imaginando, como é que faz isso? Né? Faz com bomba de infusão, o que é bomba de infusão? Faz com equipe especial. Nos ajuda aí. Como é que é isso aí na prática? Não, perfeito. Porque assim, mexer com bomba é uma coisa... Oi? Acho que deu um gap aqui Não, agora voltou. Voltou? Agora eu tô te vendo. Beleza. Voltou. Mas o que acaba acontecendo, na verdade, em relação à questão das bombas de infusão? A bomba de infusão, ela não é nenhum ser do outro mundo, né? Bacana. Não, é porque assim, olhando, né, você vê lá aqueles aparelhos, assim, parece algo extremamente complexo, mas a bomba de infusão... Aquele barulho, né? Eles foram feitos para facilitar a nossa vida, né? Então, assim, eu tenho que pensar que eu tenho formas da bomba de fusão funcionar que são diferentes, né? Por exemplo, vamos pensar como que ela funciona. Eu posso ter a bomba em sistema de rolete, né? Então, é uma roda, certo? Que uma vez que eu passo o equipo com a substância dentro do equipo, eu coloco dentro do rolete, e o rolete ele vai espremendo e vai infundindo o medicamento vagarosamente. E nós temos também uma infusão linear. A linear é por peristalse, certo? Então, eu tenho aqui o equipo, certo? O equipamento de peristalse, certo? Ele vai como se eu tivesse apertando a pasta de dente, por exemplo, né? Então, ele vai fazendo dessa comprimindo, forma. Né? Vai comprimindo. Exatamente. Mas aí você pergunta, tá, Hugo, e qual que é a diferença disso aí? Bem, as diferenças são assim, bem claras, né? Tudo bem que boa parte dos hospitais tanto usam uma quanto a outra, mas, por exemplo, em sistema de roldana, que é o rolete, é um equipamento mais destinado a substâncias um pouco mais viscosas, certo? Então, por exemplo, ele é ideal para dieta enteral, por exemplo, né? Por causa da viscosidade da substância, então ele consegue espremer e infundir o que realmente foi programado na bomba. Já o de peristalse, ele é excelente para substâncias realmente mais fluidas, né? Então as soroterapias, no geral, onde boa parte dos medicamentos... No nosso caso aqui, o antibiótico. No nosso caso, o antibiótico é esse. No nosso caso, o antibiótico. Mas lembrando, né, tem antibiótico, droga vasoativa, sedação, analgésico, certo? Todas elas, né, posso fazer desta forma também. Eu tenho um terceiro que não nos cabe aqui, certo? Que é a bomba de infusão por seringa, que é uma bomba por êmbolo, né? Então você coloca uma seringa e o equipamento ele vai apertando o êmbolo de forma que eu vou infundir, eu vou administrando o medicamento vagarosamente, certo? Então, assim, imagina, por exemplo, que eu falasse para você, administra esses 40 ml em 30 minutos. Imagina, vou deixar um profissional ali fazendo isso. Não, você coloca na bomba e pronto, certo? Então, seria basicamente essa a diferença entre as bombas de infusão.
Uma outra diferença assim, extremamente importante de salientar é que assim, existem três tipos de equipos, certo? Sendo que, na verdade, eles estão disponíveis em quatro cores. Nossa, que Que louco. legal. Pois é. Mas eu tenho a fotossensível, certo? Equipo fotossensível, porque eu tenho, por exemplo, medicamentos, até antibióticos fotossensíveis, que eu preciso colocar no equipo fotossensível, que ele tem uma coloração alaranjada, né? Então ele tem uma coloração âmbar, né? Então ele me protege a substância, certo? Porque assim, não adianta eu proteger lá o soro, certo? Com a droga, sendo que o medicamento vai gastar um X tempo para poder correr o sistema. Então eu preciso de uma fotossensível de coloração âmbar. Hoje, pensando em questão da segurança do paciente, as instituições de ponta, por exemplo, os equipos de dieta enteral, por exemplo, eles estão vindo na cor azul, né? E não é só pela coloração, né? Então, o que acontece? A conexão do equipo da dieta enteral, ele não consegue entrar nos dispositivos parenterais, certo? Ele é mais grosso, que o cara, nem que ele force, nem que ele fala, ele vai danificar o dispositivo venoso, certo? Por quê? Porque mas não vai conectar. Ele é muito mais grossa em relação ao lumen, né? Então ao orifício da conexão. Então ele é maior e não consegue entrar. Aí nós temos a terceira, que é de parenterais, certo? Que a maior parte das pessoas conhece ainda como equipe transparente para bomba de infusão, que ele está sendo substituído. Ele está sendo substituído por uma coloração púrpura, uma coisa mais roxa, certo? Que é justamente para poder diferenciar a parenteral da enteral, e ela tem um outro porém, certo? Ela é mais fina, então ela vai entrar no parenteral, mas se você tentar conectar ela na enteral, a luz do conector é mais grossa e ela é muito fina, então ela não consegue permanecer conectada lá dentro, certo? Então, isso que você está trazendo, Hugo, é fundamental para nós farmacêuticos, porque a gente precisa ter a compreensão disso para fazer a dispensação do material, senão a gente vai dispensar material errado, a equipe de enfermagem ali no âmago de atender o paciente pode abrir o material e perdeu. Então a farmácia tem que atentar isso aí, sim. Sim, principalmente ainda mais pelo fato de que o equipe fotossensível, ele é muito mais caro, o valor é muito superior ao equipo da dieta parenteral que não é fotossensível. Então, imagina, por exemplo, constrói-se um kit do medicamento e se entrega, aí quando vai lá, o profissional não prestou atenção, quando ele abriu o invólucro, era um equipo âmbar, certo? E não era um medicamento, como por exemplo, o nosso foco, falar de antibiótico, não era um antibiótico, certo? Tinha um problema com fotossensibilidade, certo? Então eu não precisaria. Só que o convênio, certo, vai cobrar isso, pensando a nível particular, ou eu posso ter um problema, mas é o SUS. Tá, mas o SUS ele tem os gastos dele que são limitados ali, eu preciso fazer uma economia, certo, para poder manter o sistema. Então, na verdade, eu gastei desnecessariamente um material caro com algo que é extremamente simples. E que não devia fazer desperdício, né? Para não gerar desperdício dentro do SUS. Não deveria. E aí, por exemplo, como você está falando, sobre antibiótico terapia, vamos pensar nela via bomba. Existem antibióticos que são infundidos por bomba. Por exemplo, não é o caso que nós vamos conversar aqui, certo? Mas a vancomicina, né? A vancomicina é um antibiótico extremamente nefrotóxico, existe um protocolo para a infusão de vancomicina, inclusive precisa colher de tempos em tempos a dosagem sérica da vancomicina para poder fazer o ajuste. Na UTI cansei de fazer isso, né? A vancomicina, por exemplo, algumas instituições insistem de que ela vai correr por bomba, certo? Para que ela corra exatamente em uma hora, para que não haja mais prejuízo, certo, da função renal, porque o volume nem é tão alto. Geralmente, uma vancomicina, a gente dilui em torno de 100 ml. Certo? Então, na verdade, o que a gente mais tem, Hugo, são exceções com os antibióticos, então, em bomba.
O que a gente mais tem são exceções. Regras, não, são mais exceção. São mais exceções. Você não tem tanto a questão, a não ser, por exemplo, em questões como essa. A vancomicina, por exemplo, ela, além de ser nefrotóxica, por exemplo, eu já vi paciente, a vancomicina entrou acidentalmente de uma forma mais veloz, o paciente teve taquicardia, certo? Caramba! E ele passou bem mal, por exemplo, com a vanco. Então você consegue fazer essa infusão. Aí falando de infusão, porque assim, vocês sempre escutam infusão contínua e intermitente. Na verdade são a mesma coisa, certo? Contínua e intermitente, intermitente é que não para, é a mesma coisa, certo? Então, por exemplo, eu tenho uma infusão que ela não para, né? Mas eu tenho 3 tipos de infusão, certo? Eu tenho infusão rápida, certo? Que às vezes eu preciso infundir uma droga com uma certa velocidade, tipo 10, 20 minutos, certo? Essa que é considerada em bolos ou não? Não. Quando a gente fala, é outra coisa. Bolos, é muito bem lembrado, o bolos, por exemplo, na bomba de infusão, eu consigo, através do uso de algumas teclas, fazer um flush, certo? Olha só! Realmente, por exemplo, infundir um volume rápido ali naquele tempo. Porque, assim, só para a gente ter uma ideia, né? Eu gosto sempre de conversar isso em relação aos meus alunos em questão de volume, né? Vou te falar um volume alto de droga. Vamos pensar assim, noradrenalina, não é o nosso foco, mas noradrenalina 10 ml/hora, né? Tá me ouvindo aí? Que eu vi que... Opa, voltamos? Estamos aí? Tá. É que deu um gap aqui. Então, por exemplo, 10 ml/hora. Opa. Vocês estão me ouvindo? Deu uma caída. Conectou? Agora voltou, agora conectou. Mas, por exemplo, noradrenalina, 10 ml/hora. Certo? 10 ml/hora, eu te confirmo que é um volume alto, certo? Para uma noradrenalina. Existem volumes mais altos, eu já vi bem mais altos. Mas se a gente for parar para pensar, 10 ml/hora, peguemos um copinho de café, daquele descartável. Né? Copinho de café daqueles, ele tem 50 ml, certo? Então, se eu botar a ponta daquilo num copinho de café, vai demorar em torno de 5 horas para poder encher. E nós estamos falando de alto volume, de uma droga extremamente poderosa, que é a noradrenalina. Então, por exemplo, importante. Muito importante. E às vezes, por exemplo, tanto na questão de uma nora, quanto às vezes de uma sedação, ou até mesmo de analgesia, eu quero fazer um flush. Eu quero, por exemplo, colocar agora 3 ou 5 ml daquela substância dentro do paciente. Se eu for pensar em 10 ml/hora, 5 ml demoraria 30 minutos para poder correr. Eu não quero esperar 30 minutos, eu quero que 5 ml entrem agora. Então eu vou, faço o ajuste na bomba, e tanto o rolete, a roldana ou o linear, eles aceleram, certo? E eles infundem 5 ml, tal como se eu fizesse numa seringa, certo? Isso é um bolus. Apesar de que, por exemplo, vocês vão encontrar na literatura, o medicamento foi administrado em bolos. O que foi administrado em bolos? Então, eu diluí ele numa seringa, certo? E injetei diretamente na veia, certo? Mas aí pode ser um bolos rápido ou um bolos lento, certo? Então, por exemplo... Não, sério, por exemplo, vamos imaginar, um Seloken, por exemplo. Um Seloken é um medicamento que eu preciso entrar com ele devagar, certo? Porque o paciente pode ter queda da pressão arterial e alteração da frequência cardíaca, certo? Importante, grave, inclusive, certo? Então, a gente vai administrando aos poucos e vai observando o paciente, e é um olho no peixe e outro no gato, né? Um olho no paciente e outro no monitor. Então, estou introduzindo. Agora, tem situações, por exemplo, que eu preciso dar um flush, né? Então, um paciente, por exemplo, está acordando, certo? E eu vou precisar fazer um flush do Dormonide nele, entendeu? E ele está entubado e tudo. Então, pego aquela quantidade de Dormonide, introduzo rápido, então um bolos rápido,
certo? Seguido de uma lavagem de solução salina, certo? Que vai, inclusive, empurrar o que estiver na extensão para dentro do paciente. Então, o bolos da bomba de infusão e o bolos de seringa, eles têm essa questão da velocidade. O que difere é que um é manual e o outro vai ser por bomba. Eu não sei, eu acho que eu deixei claro, né? Não, deixou. E aí eu queria ver uma coisa. Por exemplo, paciente que tem ali alguns... a gente pensa na UTI, se a gente for para o hospital público, é a UTI com 20 leitos, 30 leitos, dependendo da UTI, né? E aí, eu tenho bomba de infusão suficiente para infundir antibiótico para essa galera toda? Eu tenho uma alternativa, por exemplo, se eu não tiver como usar uma bomba de infusão? Vamos pensar, de repente, por exemplo, nós estamos aí trabalhando aí num lugar um pouco mais distante, do interior, às vezes é uma OS, então assim, Isso. o orçamento é curto, por exemplo. Uma coisa que às vezes você não vai encontrar, que vai ser um artigo de luxo, vai ser a bomba de infusão, certo? A bomba de infusão, porque assim, a gente tem que lembrar que a bomba de infusão, no geral, ela está vinculada à venda do equipo. Então, o equipo também é caro, certo? A bomba está consignada ao equipo, e o valor é alto. Então, às vezes, a instituição precisa otimizar o valor e ela não vai ter bomba de infusão para tudo. Então, por exemplo, você vai se limitar a ter uma bomba de infusão para uma droga vasoativa ou com uma sedação, né? Que alternativa que a gente vai ter para poder infundir, por exemplo, uma antibiótico terapia? Bureta. Certo? Equipo bureta, principalmente se for as buretas microgotas, elas são excelentes, né? Lembrando que uma gota tem 3 microgotas, certo? Você consegue calcular ali, o profissional de enfermagem faz o cálculo. Então, quanto tempo você quer que ocorra esse volume de 100, 150 ml? Eu quero que corra em 30 minutos. Então, eu vou fazer o cálculo, certo, para o volume de gotas ser correspondente em questão do volume, para que aquilo tudo só demore 30 minutos. Então, é extremamente seguro. Por exemplo, Hugo, eu não tenho equipo bureta, certo? Então, um equipo microgotas. Então, vou diluir, por exemplo, dentro de um soro, certo? Vou colocar um equipo microgotas, vou fazer o cálculo e vai correr lentamente, e eu vou conseguir garantir que, por exemplo, aquele paciente receba uma infusão contínua, sem bomba, certo? Mas de forma gradativa e segura. E lenta, né? Que é o indicado e o solicitado, às vezes, pelo médico, né? Sim. Então, a prática da administração do medicamento, Hugo, é estritamente o que o médico prescreveu, a velocidade? Então, o que ele prescreveu ali em uma hora, ou os colegas da enfermagem têm uma autonomia sobre isso? É uma curiosidade farmacêutica. Por exemplo, eu já vi situações, vamos pensar assim, antes de eu falar de antibiótico, eu já vi, por exemplo, falarem para mim assim, ranitidina, um protetor gástrico básico aí, ranitidina é para infundir em 5 minutos na seringa, certo? A ranitidina, ela não apresenta reações quando ela está sendo infundida. Você não precisa, por exemplo, correr uma ranitidina em 5 minutos, certo? Você administra ela vagarosamente, mas coisa de que 1 minuto, você consegue introduzir uma ranitidina em baixo volume e ok. Aí, por exemplo, você estava falando da ceftriaxona, né? A ceftriaxona, eu já vi, por exemplo, está lá, que a prescrição, ela já vem padronizada, né? O farmacêutico contribuiu para a construção de uma prescrição médica digitalizada, onde já vem o volume, já vem o quanto vai infundindo. Às vezes tem, inclusive, que é o sonho da equipe multi, né? Essa prescrição dessa forma, né? Que venha tudo ali, inclusive, fala até com qual medicamento reage. Eu já trabalhei já com isso, né? Do tipo, evitar, administrar juntamente com tal, certo? Então, tem tudo isso. Mas está lá, 5 minutos para correr um ceftriaxona, certo? Eu não preciso de 5... O ceftriaxona é um medicamento que eu preparo em bolos. Na situação que eu te falei, eu vou administrar, eu vou diluir ele numa seringa, certo? Geralmente num volume de 20 ml, certo? Introduzo ele vagarosamente, certo? Ele não vai apresentar problemas de arritmia, hipotensão, nem nada disso. Diferente, por exemplo, daquele caso que eu falei de uma vancomicina,
certo? Sim. Quando eu vou lá, eu faço diluição da vancomicina e acidentalmente, em vez de colocar ela para correr em bomba ou colocá-la dentro de uma bureta para ela correr lentamente, eu acidentalmente injete ela rápido no acesso periférico central que o paciente tem. Ele vai ter uma taquicardia violenta, fora a nefrotoxicidade, que lentamente já acontece, certo? Então você imagina, por exemplo, levar esse shot de vancomicina direto. Caramba! Eu acho fantástico isso, né? É um universo que para nós farmacêuticos ainda fica escondido, como eu disse para você lá no começo, atrás a gente lê muito. Tudo bem aí? Tá conseguindo me ver e me ouvir? Voltou agora? Não, eu estava te vendo, mas cortou, eu não escutei. Você pode repetir? Não, o que eu comentei é a importância dessa troca de informação, né? Você vê lá nos guidelines, por exemplo, que o medicamento tem que ser feito em bolos, infusão rápida, infusão lenta, né? E esse esclarecimento seu, acho que foi fantástico, objetivo, né? Claro, porque essa é a ideia, né? Que a gente possa fazer essas trocas de uma forma funcional para quem estiver nos assistindo, que está aqui nos acompanhando. A equipe multiprofissional cresça junto, né? Para que a conversa ela seja uma conversa horizontal, certo? E nunca vertical em qualquer um dos lados, entendeu? Então, por exemplo, quando você vem, você fala comigo, você já sabe, né? Que assim, usualmente é feito de tal forma, tal. Né? Vou citar um exemplo que foge ainda um pouco da nossa conversa. Por exemplo, eu sempre tive um atrito muito grande com duas drogas que já vinham previamente na prescrição com a diluição delas. Uma era o tramadol, o tramal, que era diluído em 100 ml. Certo? O paciente passa super mal com o tramadol, assim, a gente tem que botar bem lento. Escurece, passa mal pra caramba. Não, eles têm náuseas, têm vômito. Aí você imagina, você fala, beleza, corre lento. Ok, o paciente está com dor, certo? Eu vou correr lento um analgésico que era para melhorar a dor dele, entendeu? Então, assim, mas estava lá, diluído em 100 ml. Se corre rápido, ele tem o melhorador, mas ele começa a vomitar. E dependendo de onde ele está cometido, o vômito vai gerar mais dor ainda. Uma outra situação, por exemplo, que eu passava também era com o cetoprofeno, o Profenil. Certo? O cetoprofeno uma droga outra bucha. Ela é extremamente concentrada. E aí, por exemplo, fala assim, dilui cetoprofeno em 100 ml. Rapaz, toma cetoprofeno diluído em 100 ml na veia. O troço sobe que parece ácido sulfúrico no seu braço, entendeu? Então, assim, sendo que, por exemplo, 200, você administraria o medicamento de uma forma muito mais confortável para o paciente, porque é um medicamento bem vesicante, então com uma grande chance, por exemplo, de desenvolver uma flebite, né? Como, por exemplo, alguns antibióticos também não geram essa condição de gerar flebites. Tanto que, por exemplo, nos Estados Unidos, né, não esticando muito mais do que eu acho que te deveria, né? Não, mas, por exemplo, vamos lá. Aqui no Brasil, se você tiver de internar, por exemplo, como um caso de um paciente desse, que vai precisar ficar internado com a gente 7, 15 dias ou mais, aqui o acesso venoso periférico ele vai prevalecer. Nos Estados Unidos, por exemplo, os guidelines eles dizem o seguinte: vai internar para tomar antibiótico terapia por mais de 7 dias? Sim. Bem, antibiótico terapia por mais de 7 dias, grande chance de flebite, passar pique. Certo? Catéter pique? Passar pique. É que, por exemplo, na UTI, na terapia intensiva, eu já não sofro tanto esse problema, porque dependendo das situações, como a gente falou, por exemplo, de uma descompensação hemodinâmica, esse paciente ele vai estar com acesso venoso central ou vai estar com pique, que a gente chama de acesso venoso central de inserção periférica. Né? Ele já está grave, né? Ele já está grave. Então, eu tenho esse medicamento aqui. Agora, por exemplo, uma coisa que é extremamente importante, por exemplo, para o farmacêutico, na minha opinião, é ele questionar, junto à equipe multidisciplinar, a chance do paciente desenvolver, por exemplo, uma flebite.
né? Ah, Então, ainda mais, por exemplo, dependendo do perfil, né? Porque vamos pensar na nossa síndrome. A nossa síndrome aqui, ela fica um pouco mais clara em virtude do que a gente está vivendo, né? Então, a síndrome respiratória da angústia grave. Paciente idoso, então, por exemplo, paciente idoso tem problema vascular. Paciente sim, diabético, paciente também com problema vascular. Paciente com problemas cardiovasculares, então também com problema cardiovascular. Paciente obeso, certo? Que muitas vezes também tem problema cardiovascular, certo? Isso entre outros, exatamente. né? A questão do paciente imunodeprimido, a questão bem, a gente também pode considerar, neste caso, por exemplo, sei lá, o paciente tem lúpus, ou é um paciente, por exemplo, de quimioterapia, que também tem a vascularização dele alterada, certo? Aí nós temos as gestantes, nós temos também os hepatopatas, os Ah, nefropatas e tudo mais. Então, assim, não é interessante, às vezes, pedir um acesso venoso central de inserção periférica, por exemplo, como um claro. RI, pensando que, por exemplo, o antibiótico que eu estou entrando com esse paciente é um antibiótico mais Vesicante que você cáustico, falou, né? É. vesicante, né? Então, Isso que você está falando, Hugo, é muito importante, sabe por quê? Porque nós, farmacêuticos, acabamos, no final, conhecendo as características físico-químicas do fármaco que vão dar essa característica vesicante, irritante ou não vesicante. Né? sim. Então, isso é um ponto de vista muito, muito bom para o farmacêutico ter dentro da equipe. Fazer essa sugestão mesmo, né? Olha, eu já sei que é um fármaco irritante, tem aí uma estimativa de uso de 5, 6, 7 dias. Por que não a gente fazer um acesso mais seguro para o paciente, menos danoso? Então, eu acho que é uma atuação multi mesmo, e que aí eu coloco a minha categoria como responsável nisso, né? Porque a gente tem a Sim. informação da característica do fármaco na literatura. A bula traz isso. Vocês têm informação, vocês estão à beira-leito, né? Então, uma vez que, por exemplo, você é um farmacêutico clínico, você está à beira-leito. Então, você tem participação em tudo isso. Agora, aí eu lhe pergunto, por exemplo, em relação aos antibióticos que você apresentou, nós temos justamente, você já falou que boa parte deles não são nefrotóxicos, certo? Não são nefrotóxicos, né? Em questão apenas só do ciclo que Não, você não citou, são, não são. não são. Mas, por exemplo, Não, são são. medicamentos, por exemplo, são antibióticos que são vesicantes? Se eles são vesicantes, Isso. é que Que, cortou agora. Não, segundo a literatura, são fármacos sem nenhum potencial de causar esse tipo de dano no paciente. Não é? Então, são fármacos seguros, são fármacos que a única questão que a gente precisa tomar um certo cuidado seriam nos pacientes realmente com aquela disfunção renal, se eles tiverem a disfunção. Não que o fármaco vai gerar essa disfunção. Não é? uhum. A grande questão é realmente as instituições que têm ou não têm condições de comprarem e adquirirem para os seus pacientes fármacos mais seguros. Né? E aí, quando a gente fala de Brasil, né, de norte a sul aqui a gente tem diferenças muito, muito grandes. Né? Sim. E eu tô aqui de olho no relógio. Estamos Eu também, quase não, encerrando. porque, ó, não, eu tava olhando isso aqui agora, porque assim, são 9h14. Cara, parece que a gente começou a conversar isso agora, entendeu? E assim, o tempo passa, assim, o tempo passa E eu voando. queria. Não, e eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer tudo. A ideia aqui é realmente explorar você enquanto profissional. Eu queria saber, a enfermagem ela tem algum tipo de insegurança em lidar com esses antibióticos quando estão prescritos? Não é? Tem lá a equipe, assim, ela sente algum temor por falta de conhecimento? O que você percebe aí? Você acha que é uma janela de oportunidade para os farmacêuticos interagirem com os enfermeiros e os técnicos? Porque, às vezes, existe uma certa insegurança para algumas classes farmacológicas. Drogas vasoativas são uma. Né? A equipe de enfermagem tem seus temores, a de farmácia tem seus temores. E eu queria saber dos antibióticos, pela sua experiência, o que você sente aí?
Então, é que assim, a gente vive numa ilha, né, Claudinei? A gente vive numa ilha que é São Paulo, né? Então, assim, somos uma ilha tecnológica, somos uma ilha de referência. Pensando que, assim, nós não estamos falando só de São Paulo, né? Nós estamos falando de São José do Rio Preto, nós estamos falando de Sim, Campinas, nós estamos falando de Ribeirão Preto, certo? Que são grandes referências na área da medicina, na área da ciência, na área terapêutica, tanto que todo mundo vem para cá quando quer fazer um tratamento. Então, por exemplo, aqui a gente tem vivido muito essa questão da visita multi, que é o que a gente tem conversado bastante, né? E assim, por onde eu passei, mesmo que fosse um hospital público, ele tinha visita multidisciplinar. Então, o farmacêutico ele tem que se apoderar, sem hipocrisia, certo? Ele tem que se sim, apoderar desses conhecimentos e debater as condições do paciente e as probabilidades do que é que está acontecendo. Então, por exemplo, não perder essa chance de enquanto está escutando a visita multidisciplinar, escutar ali, o paciente ele está com uma insuficiência renal. Opa, pera, está com insuficiência renal, deixa eu dar uma olhada, por exemplo, nessa prescrição médica aqui. O paciente desenvolve flebite. Será que está vinculado a alguns dos meus medicamentos aqui, certo? Então, vou olhar, por exemplo, se ele está com flebite. O paciente, por exemplo, ele apresentou uma reação alérgica. Opa, pera, deixa eu dar uma olhada que pode estar vinculado a algum medicamento que também estava prescrito. Então, assim, realmente é o momento do farmacêutico ele assumir o seu protagonismo dentro da equipe, sair realmente daquela concepção de que ele é um dispensador, ele está organizando, dispensa, dos medicamentos, dos insumos, se aproximar junto da enfermagem, se aproximar junto do médico, por exemplo, em relação a chegar e falar assim, olha, nessa diluição, podemos conversar sobre essa diluição? Podemos conversar sobre, por exemplo, o soluto ou solvente, certo? Vamos conversar melhor sobre isso, vamos procurar falar sobre uma melhor gestão dos gastos. Por exemplo, essa questão que eu estava falando para você. Eu coloquei aqui para o farmacêutico uma questão de bureta e equipo microgotas, né? O farmacêutico atuante falou, olha, nós não temos bomba de infusão, mas olha, eu tenho uma reserva importante de buretas e equipos microgotas que a gente pode resolver esse problema, certo? Inclusive baixa os custos, a gente pode até evitar de ficar gastando em comprar mais bombas de infusão para infundir antibióticos, entendeu? E eu posso otimizar por esse lado. Então, o farmacêutico ele ganha o seu destaque como gestor, como clínico, que a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, né? De que a farmácia clínica, né? Exatamente. Então, a farmácia clínica, ou seja, a farmacologia clínica, eu tenho que pensar no que o paciente está passando, então eu não posso mais estar de longe, eu preciso entender o que é uma flebite, por que ele está constipado, por que ele está vomitando e tudo mais, tal, e se apropriar. Então, eu acho que, assim, realmente a hora e o momento, mas só para terminar o que eu estava dizendo, nós estamos dentro de uma ilha. Por exemplo, eu já não posso te garantir que, às vezes, em outras extremidades do país, em outras situações, o farmacêutico ele consiga, às vezes, essa autonomia toda. Mas é a hora, sim, dele, presente. Lembrando que, historicamente, antigamente, o farmacêutico, como um profissional da ciência, a sociedade tinha um respeito muito grande pelo conteúdo científico que um farmacêutico tinha perante a sociedade, certo? Então, eu acho que é uma hora de resgatar isso, certo? Resgatar a clínica, resgatar a observação da queixa, raciocinar sobre a patologia, visto que ele conhece da substância, certo? Eu não sei se eu te respondi o que você me perguntou. Mas... Sim. Principalmente a questão da ilha, né? Nós, enfim, todo mundo tem seus conhecimentos, só que a gente precisa integrar esses conhecimentos. Sim. E aí chegou nosso fim já, né? Nosso final aqui. Eu queria que você, enfim, fale aí alguma coisa a respeito, agradecimento, enfim, fique à vontade. E aí eu fecho a nossa live aqui hoje.
Bem, eu queria agradecer inicialmente por estar aqui com vocês, né? Vou voltar, né? Você pode nem Vai. falar também. Eu queria, assim, rapidamente, e passou aqui bem rápido, assim, agradecer, por exemplo, tá aqui, ó, a Silmara, que falou que a live foi show, certo? Tem aqui a Kelly, que adorou a live. Tem Adriano Oliveira, 925, que falou que foi a melhor live. Legal, que bom. Tem aqui Cid, certo? Professor, você é nota 1000, certo? Então, não sei se foi para mim ou para o Claudinei, mas... Tamo junto. Certo? Foi show de bola, certo? Olha lá, a Dalila, parabéns, professor. Então, assim, a intenção nossa é essa. A gente quer que vocês voltem, certo? Até proponham para a gente lá na página lá do Claudinei. Claudinei, vamos conversar sobre tal negócio, tudo. Exatamente. Lembrando que, assim, essa live ela vai ser gravada, ela vai ser colocada no YouTube, no Multimeeting, certo? Nós vamos deixar depois no perfil do Claudinei o endereço para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, para vocês poderem mostrar para os amigos de vocês também, certo? Porque a intenção nossa é essa. Claudinei, acho que nós temos 3 minutos. Eu já falei pra caramba, falei mais que a nega do leite, certo? Não, mas a ideia hoje era você mesmo ser o protagonista aqui, né? Foi a primeira vez das minhas transmissões e foi um prazer tê-lo aqui. Gostei muito da sua fala referente à nossa profissão. Eu acho que isso marca um ponto em comum, que é atuação para o paciente. Obrigado, Thaís. Eu acho que o olhar é esse. Nós temos que trabalhar juntos para o paciente. Não é? Então, muito obrigado pelo tempo que você deu aqui. Próxima live é comigo, certo? Vamos falar de diluição de drogas? Vamos falar de diluição de drogas? Isso aí. Certo. Vamos estar junto aí daqui 15 dias, mais ou menos. Vamos falar sobre diluição de drogas, certo? Então, assim, vou acertar aqui com o Claudinei, mas eu estou querendo fazer diluição de drogas de terapia intensiva, certo? Que tem aí, dilui ou não dilui com isso, com quanto, tal, já que o nosso barato é diluição, certo? Então, e aí vai ser, aí vai ser a hora que eu vou falar mais. Opa! Eu sou visitante. Meu amigo, um grande abraço. Obrigado. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Todo mundo que nos acompanhou, muito obrigado também. Esperamos revê-los, né, nessas trocas aí de canais entre amigos. Tá bom? É isso. Obrigado, Letícia. Obrigado, Lelê. Certo? Obrigado aí. Valeu, Claudinei. Isso aí. A gente se vê. Então. Abraço. Falou. Tchau, tchau.